Galera, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre apostasia, esfriamento da fé, desigrejados e desvio, Desvio da fé ou abandono da fé. Infelizmente, hoje em dia, e especialmente por a Bíblia dizer que é uma característica do fim dos tempos, muitos têm abandonado o Evangelho, muitos têm saído da igreja, muitos têm se desviado, têm esfriado da fé. Poderíamos citar diversos fatores para isso, porém é importante destacar que muitos têm se deixado levar por esse caminho, muitos têm vivido uma vida apática espiritualmente e não têm buscado ao Senhor como deveria e como poderia, e nem sequer têm utilizado os diversos meios de graça, os diversos meios que o Senhor nos deu para permanecermos perseverando, para permanecermos firmes, que são eles: as disciplinas espirituais, que são oração, jejum, ações de graças, louvor e adoração, comunhão e envolvimento com a igreja local, evangelismo e dentre outros que a Bíblia nos ensina e que poderíamos praticar e que devemos praticar para permanecermos firmes, para permanecermos crescendo espiritualmente e amadurecendo e nos tornando e nos conformando à imagem do Senhor Jesus. Mas infelizmente temos deixado as disciplinas espirituais de lado. Temos deixado o envolvimento com a igreja de lado. Temos deixado a prática do evangelismo de lado. E temos deixado até mesmo práticas que são pessoais, que podemos praticar diariamente, onde quer que estejamos, de lado, como é a prática da oração, como é a prática da leitura e do estudo bíblico. Infelizmente, muitos têm se esfriado por questões simples. Muitos têm tido uma vida apática por questões simples como essas. Mas não podemos nos deixar levar pelo rumo que o mundo tem tomado, pelo rumo que muitos têm se deixado levar conforme esse mundo. E em Hebreus é importante destacar um apelo que é feito à perseverança, um chamado à perseverança. É dito em Hebreus capítulo 10, versos 19 em diante. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E que dia é esse? O dia da volta do Senhor Jesus, o dia em que Deus haverá de julgar a toda a humanidade e a toda a terra, tanto a vivos como a mortos. Esse dia se aproxima e devemos obedecer ao que a Bíblia diz nesse texto de Hebreus. É importante que cuidemos da nossa própria vida, mas cuidemos uns dos outros, encorajemos, incentivemos e apoiemos uns aos outros. Se você tem visto que um irmão tem esmorecido na fé, tem esfriado na fé, chega lá junto desse guerreiro, fortalece ele, anima ele, ora pela vida dele, se dispõe a ajudá-lo na caminhada dele. Se você mesmo tem esfriado na fé, tem andado desanimado, tem andado abatido, tem vivido uma vida apática espiritualmente, busque a ajuda de Deus, busque a ajuda de irmãos maduros, de irmãos que possam ajudar vocês a perseverarem, a permanecerem firmes. Permaneçam firmes, galera. Eu tenho visto situações, por exemplo, recentemente uma colega que antes andava na fé, mas que esfriou. Ela disse que ela colocou como um fator do esfriamento dela e do distanciamento dela o trabalho. Infelizmente, e realmente, muitos ambientes de trabalho contribuem para o esfriamento na fé de um cristão, para o esfriamento na fé de uma mulher cristã. Mas é possível
mesmo em meio a um trabalho tão corrido, mesmo em meio a vidas tão corridas, permanecermos perseverando, permanecermos praticando as disciplinas espirituais. Por exemplo, no meu dia a dia eu leio a Bíblia normalmente no ônibus ou no metrô a caminho do trabalho. Também leio na minha casa, também leio nos meus dias de folga, mas o meu normal é ler nesse contexto. Não existem desculpas para não lermos a Bíblia. Não existem desculpas para não orarmos. Não existem desculpas nem sequer para não nos envolvermos e termos comunhão com a igreja local. Porque as igrejas hoje em dia realizam programação de dia, de noite, nos feriados, nos dias de semana, nos finais de semana e por aí vai. Ou seja, não existem desculpas, mas existe um Deus gracioso e poderoso que quer nos sustentar e nos sustentará a perseverar até o fim, porque aquele que começou a boa obra, ele vai concluir. E precisamos depender dele, porque no nosso próprio braço a gente vai cair, a gente vai falhar. Mas na graça dele, na dependência dele, iremos perseverar. E como disse o salmista Davi, eu acho que lá no Salmo 18, saltaremos muralhas e venceremos. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Não se esfriem, perseverem.